Professor, qual é a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas? É impossível explicar isso para vocês simplesmente cuspindo em cima de vocês os conceitos da gramática. Então presta atenção nas análises que vamos fazer juntos aqui para você entender como funcionam orações coordenadas e como funcionam as orações subordinadas. Atenção a este período que está na lousa. João ama Maria e ele a amará sempre. Nós temos aqui duas formas verbais, ama e amará. Se temos duas formas verbais, nós temos duas orações. Cada oração é uma declaração organizada em torno de um verbo. Assim, a primeira declaração organizada em torno deste verbo é João ama Maria. Portanto, esta é a nossa primeira oração. E a segunda oração organizada em torno desta forma verbal é e ele a amará sempre. Observe a primeira oração. Ela é organizada em torno deste verbo, ama. Achado o verbo, a gente pergunta, quem ama Maria? A resposta será João. Portanto, João é o sujeito da oração. Ama Maria é o predicado da primeira oração. O predicado se organiza em torno deste verbo. Quem ama? Ama alguém. Então, este verbo é transitivo direto. Assim, eu tenho um complemento, que é o objeto direto. João ama quem? João ama Maria. Como Maria completa o verbo transitivo direto, Maria é o objeto direto. Veja agora a segunda oração que se organiza em torno da forma verbal amará. Perguntamos, quem a amará sempre? A resposta será ele. Portanto, ele é o sujeito da oração. Amará é a forma verbal. Quem ama, ama alguém. Então, amará é um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto. Ele amará quem? Ele amará a. Este a aqui está fazendo referência à pessoa que será amada pelo sujeito. Então, o a é o complemento do verbo transitivo direto. Ele é o nosso objeto direto. E lá no final veio a palavra sempre para indicar uma circunstância de tempo. É o nosso adjunto adverbial de tempo. Olha de novo a primeira oração. Ela é formada por um sujeito, por um verbo e por um complemento verbal. Ou seja, ela está sintaticamente completa, uma vez que tem sujeito, verbo e complemento. O mesmo acontece com a segunda oração. Ela tem um sujeito, ela tem um verbo e ela tem um complemento. Portanto, ela está sintaticamente completa. É exatamente isso que nós chamamos de oração coordenada. Oração coordenada é aquela que tem a sua estrutura sintática completa. E o fato de elas serem sintaticamente completas faz com que elas não tenham nenhuma relação de dependência. Assim, a primeira oração não depende em nada da segunda e a segunda oração não depende em nada da primeira. Portanto, nós temos aqui orações coordenadas, sintaticamente completas e, por isso, independentes uma da outra. E assim, se eu tenho um período organizado por duas orações coordenadas, nós dizemos que este é um período composto por coordenação. E, para completar, esta conjunção aqui, e, que está ligando as orações coordenadas, é chamada de conjunção coordenativa. Veja agora a estruturação deste outro período. João disse que ama Maria. Temos duas formas verbais, portanto, temos duas orações. A primeira oração, a primeira declaração organizada em torno deste verbo é João disse. E a segunda oração é que ama Maria. Olha para a estrutura sintática da primeira oração. Nós temos um verbo. Aí eu pergunto, quem disse algo? A resposta será João. Portanto, João é o sujeito da primeira oração. Então, na primeira oração, eu tenho um sujeito e eu tenho o verbo disse, que é um verbo transitivo direto, uma vez que quem diz, diz alguma coisa. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu preciso do seu complemento obrigatório, que é o objeto direto. E o objeto direto não está aparecendo aqui, olha, dentro desta oração, formada pelo sujeito e pelo verbo. Se, para achar o objeto direto, você perguntar, João disse o quê? A resposta será que ama Maria. Veja que o objeto direto não está dentro da primeira oração.
o objeto direto está numa outra oração. Portanto, a primeira oração está sintaticamente incompleta, uma vez que na sua estrutura interna está faltando o objeto direto. Por isso, esta primeira oração depende sintaticamente da segunda. A segunda oração se encaixa na primeira, desempenhando a função sintática de objeto direto que estava faltando aqui. Assim, nós temos um período composto formado por duas orações que são sintaticamente dependentes, em especial a primeira. Esta primeira depende da segunda para que a segunda desempenhe na primeira a função sintática ausente. E por essa razão, nós dizemos que estas orações são orações subordinadas entre si. Uma está subordinada à outra. Nesse jogo sintático, a primeira oração, que tem uma função sintática ausente, nós chamamos de oração principal. Já a segunda oração, que se encaixa na principal para desempenhar a função que estava faltando aqui, que é a de objeto direto, nós chamamos de oração subordinada substantiva objetiva direta. Ah, e só para deixar a informação completa, esta palavra, o que, neste contexto, funciona como uma conjunção subordinativa, uma vez que liga orações subordinadas, e ela é uma conjunção subordinativa integrante, que ela faz com que esta oração se integre na principal para desempenhar a função sintática ausente. A conjunção é integrante porque ela torna a primeira oração inteira, completa sintaticamente. Então, resumindo a bodega, oração coordenada é aquela que tem uma estrutura sintática completa, e a oração subordinada é aquela que está sintaticamente incompleta, necessitando de uma outra no período para completar a sua estruturação.